Você já teve dias ruins? Acontece com todo mundo. Bem, aqui está algo para animar seu espírito e inspirá-lo a seguir em frente. A história de Hugh Glass, o cara que sobreviveu a um encontro com um urso e se arrastou por 320 quilômetros. E ele fez muito mais do que isso. Ao longo de sua vida, Hugh Glass participou de aventuras ousadas. Parece que o destino o preparava o tempo todo para o lendário encontro com aquele urso. Quando jovem, trabalhou como marinheiro e foi capturado por piratas. O capitão deles sugeriu que o rapaz se juntasse ao seu grupo e, é claro, ele concordou. Após 2 anos nessa vida, Glass escapou nadando 3 quilômetros através do mar aberto. Chegou à costa do Texas e, sem um mapa ou equipamento, seguiu para o norte. O homem foi feito prisioneiro novamente, desta vez por uma tribo nativa americana. Mas ele fez amizade com seus captores e aprendeu habilidades de sobrevivência no deserto, provavelmente sem nunca imaginar que isso salvaria sua vida um dia. Algum tempo depois, chegou a St. Louis, no Missouri. Foi ali que se tornou uma lenda. Um dia, em 1822, Glass abriu o Missouri Gazette e um anúncio chamou sua atenção. Um homem chamado William Henry Ashley estava organizando uma expedição de pesquisa ao longo do rio Missouri e precisava de uma equipe de 100 homens. A expedição duraria de 2 a 3 anos e todos os participantes seriam generosamente recompensados. Sem hesitar, Glass assinou todos os documentos necessários e, em 1823, partiu para a aventura mais importante de sua vida. Por vários meses, a equipe de Ashley trabalhou nas cabeceiras do rio Missouri. A natureza não representava um grande risco para os caçadores experientes, mas o tempo poderia ser um grande problema. Os invernos são rigorosos por lá, e era preciso de tempo para chegar à margem do rio Yellowstone para esperar pelo frio. Um dia, Glass estava com 2 caçadores, o jovem Jamie Bridger e um homem mais velho chamado John Fitzgerald. Eles se afastaram do grupo para colher frutas e plantas comestíveis. Essa era uma missão habitual em busca de comida que já haviam feito muitas vezes antes. Os 3 aventureiros se separaram e combinaram de fazer um barulho alto se algo acontecesse. Glass já havia colhido muitas frutas quando avistou alguns arbustos silvestres de framboesa na encosta da montanha. Para pegá-las, ele desceu por uma clareira sem prestar muita atenção ao redor. Quando olhou para cima, viu um urso pardo. "Tudo bem, respire fundo e congele. Ele vai me olhar e depois desaparecerá." "Está tudo bem", pensou Glass consigo mesmo, que começou a recuar muito lentamente, tentando não assustar o urso. O animal olhou com curiosidade a estranha criatura sobre 2 pernas. Mas naquele momento, Glass notou algo. O coração dele parou. 2 filhotes de urso estavam aos pés da mãe. Isso mudava tudo. Ele não iria a lugar nenhum, ele percebeu. Iria proteger seus filhotes, sem se importar como. A fera pareceu notar Glass estudando seus filhotes. Isso serviu como um sinal de que era hora de proteger suas crias. Ela rosnou e mostrou suas grandes presas afiadas. Antes que o aventureiro pudesse fazer alguma coisa, o enorme animal o atacou. O rapaz gritou, o que agitou ainda mais o animal. Provavelmente ele queria fugir, mas instintivamente defendia seus filhotes. Uma patada foi suficiente para causar ferimentos graves a Glass. Felizmente, Bridger e Fitzgerald encontraram o colega e expulsaram o urso. Logo, o resto da equipe chegou. Ashley construiu uma maca e os homens se revezaram para carregar o ferido durante os próximos dias. Ele estava com febre e tremendo, incapaz de falar e sua perna estava quebrada. Ninguém pensava que Glass sobreviveria por muito tempo, mas alguns dias se passaram e o rapaz ainda estava se agarrando à vida. O grupo temia que não chegasse a Yellowstone antes do inverno e queria deixar o companheiro para trás. Ashley decidiu abandoná-lo e pagou Bridger e Fitzgerald para ficar com ele. O grupo foi embora. Os 2 caçadores que ficaram com o ferido montaram um pequeno acampamento à beira do rio e cuidaram de Glass, alimentando e enfaixando suas feridas. Mas a paciência deles estava acabando. Eles tinham medo de ficar sozinhos na natureza e queriam alcançar os outros. Fitzgerald tentou convencer Bridger a deixar o pobre homem. "Por que precisamos ficar e arriscar nossas vidas quando ele já está quase morto?" Fitzgerald argumentou. Bridger não queria deixar o colega, até que um dia viram os nativos americanos.
Com medo, Fitzgerald e Bridger se esconderam nos arbustos. Os nativos americanos viram Glass deitado na grama e concluíram que ele não sobreviveria. Então saíram sem tocá-lo, mas Fitzgerald e Bridger agora estavam aterrorizados. Pegaram todas as coisas de Glass e foram embora. No entanto, havia uma coisa que não podiam tirar dele: seu incrível desejo de viver. Mas naquele momento, o rapaz ainda estava inconsciente e ficou ali sozinho por um longo tempo, até que foi acordado pelo sol. Todo o seu corpo estava dolorido. Ele não conseguia gritar e ninguém respondia aos seus gemidos. Assim, precisou de várias horas para sair do buraco em que seus companheiros o puseram. Glass perdeu a consciência novamente devido ao esforço, mas depois foi acordado pela dor de suas feridas. Uma sombra caiu sobre seus olhos. Um lobo o analisou cuidadosamente. Seu instinto de autopreservação entrou em ação, e ele então se agrupou e rolou para o rio, caindo na água gelada e agitada. Isso lhe devolveu a consciência. Era como se finalmente tivesse acordado. Glass saiu do rio e lavou as feridas com água gelada. Seu corpo estava entorpecido e a dor diminuiu. No começo, tentou comer grama para ganhar força, mas era nojento. Então, durante várias horas, caminhou até a mata selvagem mais próxima. Uma das pernas não funcionava porque estava deslocada e a outra estava quebrada. Então teve que puxar seu corpo com as mãos. Finalmente, alcançou os arbustos e comeu todas as frutas nos galhos mais baixos. Assim, ele foi para o próximo e o seguinte. Glass sobreviveu comendo frutas silvestres por alguns dias e depois conseguiu pegar uma cobra. A carne lhe deu mais força e ele tentou se levantar. Suas pernas ainda não funcionavam, então começou a engatinhar. O rapaz foi impulsionado não apenas pela força de seu espírito e pela vontade de viver, mas também pelo desejo de olhar nos olhos das pessoas que o haviam abandonado. Ao longo do caminho, Glass comeu frutas, plantas, cascas e raízes de árvores e, às vezes, ovos que encontravam nos ninhos de pássaros. Criou uma pequena vara de pescar com suas ataduras sujas e um graveto comprido e conseguiu pegar alguns peixes. Ele se arrastava para a frente, comia, bebia e dormia. À noite, se cobria com galhos e folhas secas. Tentou fazer um fogo, mas não tinha forças. Quilômetro após quilômetro, rastejou na direção de Fort Kiowa. Sua força estava retornando aos poucos, mas as feridas não cicatrizavam. Ele precisava urgentemente de ajuda e, felizmente, a encontrou. Alguns nativos americanos encontraram Glass. Eles trataram suas feridas e o ajudaram a se levantar. Nada poderia detê-lo agora. Tudo o que pensava era em encontrar Fitzgerald e Bridger. Glass foi até Yellowstone, onde o grupo de Henry Ashley deveria estar. Mas quando chegou, não havia ninguém. Ele contou sua história a todos que conheceu e logo as notícias sobre sua experiência começaram a se espalhar por todo o país. Durante a maior parte do ano seguinte, ele procurou os dois homens que o abandonaram e, finalmente, encontrou Bridger. O jovem caçador sentiu muito remorso pelo que havia feito e Glass decidiu perdoá-lo, mas não iria fazer o mesmo com Fitzgerald. Mas então, o sobrevivente soube que o colega havia se juntado ao exército. Assim, não havia como encontrá-lo. Glass decidiu esperar até o serviço militar de Fitzgerald terminar. Quando chegou a hora, percebeu que toda a sua fúria e raiva haviam passado. Ele pegou suas posses de volta com Fitzgerald e o perdoou. Glass foi trabalhar como caçador no rio Yellowstone, tornando-se um dos melhores do estado. Ele viveu muitas outras aventuras ao longo de sua vida, até sua última peripécia em 1833. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.